Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e, como vocês podem ver pelo tema aqui, né, RPG, solo e autismo, né, relação, é... vai ser um vídeo extremamente pessoal, talvez o vídeo mais pessoal do canal. Eu vou começar falando o que me motivou a fazer esse vídeo, e depois eu vou contar, né, algumas experiências pessoais minhas que me levam a chegar na conclusão em que eu cheguei, né? Então, começando, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque agora, né, meia-noite e 36 dessa virada do domingo para segunda, a gente está no final de agosto, eu não me lembro que dia que é, eu nunca me lembro, mesmo todo dia eu tenho que preencher sei lá, umas 30 fichas, não, bem mais, umas 40 fichas de alunos, né, e em cada uma delas eu coloco a data, eu não faço ideia que dia que é hoje, sendo que ontem eu preenchi umas 40 fichas com a data de ontem, né, mas enfim, né, 2020. Eu acabei de apagar um comentário num vídeo meu e a pessoa falou isso, né? Esse negócio de RPG solo é coisa de autista, exatamente isso. E aí eu fiz um retrospecto e esse talvez seja o argumento que eu mais tenha apagado comentários no meu canal, né? Desde o começo. Para quem não sabe, eu recebi o diagnóstico de autismo leve há menos de um ano e o canal existe há 2 anos e meio. Né? E logo nos primeiros vídeos do canal, antes de eu saber que eu fazia parte, eu escutava esse comentário e, e sempre apagava, né? Acho que é uma estupidez enorme isso. E foi uma ironia muito grande quando eu me vi sendo diagnosticado. E, e aí você pensa, pô, será que é, né? Será que tem relação? E na verdade, assim, esse vídeo, caso você não tenha paciência, você não queira saber de algumas experiências que eu vou contar aqui, tudo bem, né? O canal ele é sobre RPG solo e eu acredito que a maioria das pessoas aqui está só interessada nisso. Não fico bravo, né? Ah, até vocês não estão interessados nas suas opiniões pessoais e muito menos na sua vida. Entendo perfeitamente, tá bom? Não fico bravo com isso, né? Mas então, né, antes de desligar esse vídeo, a minha conclusão é: não, RPG solo não tem relação nenhuma com autismo, né? E muito menos com o meu autismo, né? Eu não jogo RPG solo porque eu sou autista, eu jogo RPG solo por uma série de outros motivos, que é o que eu vou contar aqui, que não tem relação nenhuma com o fato de ser autista. E caso tivesse também, né, não haveria problema nenhum nisso, porque não é uma doença, né? Não tem nada para ser curado, né? E particularmente, sinceramente, eu gosto muito dos traços que o autismo me dá, assim, na verdade uma boa parte do que eu conquistei na minha vida foi por conta desses traços, tá bom? Peço desculpas aí a pessoas que conheçam mais do assunto do que eu, tá bom? Não vou falar em nenhuma incoerência porque eu não vou entrar na parte médica. Bom, galera, eu vou então, como eu já falei, né, não tem relação nenhuma. Aí eu vou entrar em algumas experiências pessoais minhas que vão deixar claro porque que não tem relação na minha vida uma coisa com a outra. Bom, por que eu jogo RPG solo, né? Eu jogo RPG solo porque ao longo da minha vida eu fui desenvolvendo desde criança, eu vou contar quando começou isso, né? Eu fui desenvolvendo. Garganta seca, tá muito seco aqui. Eu fui desenvolvendo uma filosofia e uma prática de que é assim, né? Não fico lamentando quando eu quero alguma coisa, eu dou um jeito. E esse jeito é tipo, não importa o quão difícil vai ser, eu vou dar um jeito. E o que eu tiver na mão eu vou usar. É isso, né? Isso explica como eu cheguei no RPG solo. Vamos por partes, né? Tudo começou com uma experiência de. É complicado falar isso, é difícil, né? Mas é algo que eu preciso pôr pra fora sempre, né? Não porque eu quero que as pessoas conheçam ou tenham pena, mas é só uma necessidade interna mesmo, né? São duas coisas independentes, né? A primeira, porque assim, a minha família, os meus pais, eles tiveram uma criação extremamente difícil, eles nunca tiveram estudos, né? Tanto meu pai quanto minha mãe estudaram apenas até a quarta série do ensino fundamental,
e depois já tiveram que cair no mercado de trabalho, isso antigamente, né, 50, 60 anos atrás. Imagina como é que era difícil as coisas para quem vinha de uma origem humilde, né, de origem rural, de, de zona rural e tudo mais, né? E, e a vida deles foi extremamente difícil. Eu estou falando no passado, mas eles estão vivos ainda, né? Graças a Deus, e eu gosto muito deles. Mas eles tiveram uma vida extremamente difícil, né? E para garantir as coisas mínimas, né, para a nossa família sempre foi uma luta. Então, qualquer coisa que não era o estritamente essencial, e até o essencial, muitas vezes faltava, né? Eu já sei que minha mãe passou noites e noites sem dormir por não saber se nos próximos dias teria condição de comprar comida, por exemplo, né? Então qualquer coisa que fugisse do que fosse estritamente essencial era, assim, totalmente inalcançável, né? Eu costumo dizer sempre que eu não tenho experiência com videogames, porque assim, na minha infância e adolescência, um videogame era além do surreal, assim, sabe? Nunca passou, nem passava pela minha cabeça ter um videogame, porque assim, era tão fora da realidade você imaginar que os seus pais iam ter condição de comprar um videogame para você que assim não passava. Eu falo assim, eu não senti falta. Eu nunca quis um videogame porque era algo tão inacessível que não me sentia falta. Aquilo que não sei, não era tão inacessível de algumas coisas, né? Ou quando surgiu o RPG, por exemplo, né, que eu pegava as páginas do Dragão, eu ficava olhando aqueles livros, né? E era assim, era uma coisa que eu olhava da mesma forma que eu olho, deixa eu ver, sei lá, Perdido em Marte, né? Aquele filme, da mesma forma que eu falo, meu, Marte deve ser interessante pra caramba, mas não me vem aquele desejo porque não é tipo isso, assim, né? E então, assim, era muito difícil conseguir as coisas. Esse foi o primeiro ponto. Quando eu estava na sétima série, eu tô achando que esse vídeo vai demorar um pouquinho, tá bom? Eu tive uma experiência de preconceito na minha vida muito forte, em que um professor de geografia, eu era muito distraído, e aí sim tem a parte do autismo, né? Eu era uma pessoa totalmente distraída e era muito difícil para mim absorver alguns conteúdos, eu sempre tive muita dificuldade com geografia. E depois de um professor me fazer uma pergunta que eu não soube responder, né? Ele simplesmente virou para mim e disse que eu era um macaco, né? E que eu nunca seria capaz de aprender nada na vida. Ele falou isso, né? Numa classe lotada de alunos, né? E, e ele falou exatamente isso, né? E, e naquele momento, né? Eu fiquei muito chateado, logicamente, né? E tem toda uma situação em volta que não tem nada a ver, e nem vou entrar em partes, né? Mas naquele momento eu botei na cabeça que ele achava que eu nunca ia aprender nada na vida, né? E eu botei na cabeça que qualquer coisa que eu quisesse aprender, eu ia aprender, nem que fosse sozinho. Eu juro de pensar isso, né? Acho que é com 12, 13 anos que se está na sétima série, eu não me lembro. Né? E eu falei, não, né? Qualquer coisa que eu quiser aprender, eu vou aprender. Se eu não tiver dinheiro, eu vou dar um jeito. Se não tiver um jeito, eu vou inventar um jeito, mas eu vou aprender qualquer coisa que eu quiser na vida, né? E aí, nessa época, né, nessa mesma semana, eu fiz uma lista de coisas que eu tinha vontade de aprender. E a primeira era inglês. Eu me interessava muito por música, sempre chamou muito minha atenção, né? E na época eu estava fazendo sucesso, tocava em novelas, tocava em rádio, né? Rádio naquela época era. Isso foi em 1994, 1996, eu não me lembro. Mas por aí, né? E tinha uma música do Kiss, daquela banda Kiss de rock and roll, né? Heavy metal, que chamava Forever, que é uma banda, é uma música que eu adorava e que eu gosto muito até hoje. E, e eu queria saber o que estava cantando, né? Que o Paul Stanley estava cantando ali. E aí eu falei, vou começar a estudar inglês, né? Logicamente, assim, fazer um curso de inglês era totalmente inacessível na, na minha vida. Nem passava na minha cabeça chegar pro meu pai e falar, pai, paga um curso de inglês, sendo que o cara, né, meus pais estavam se matando para colocar comida na mesa. Então o que eu falei, né? Quando eu não estava na escola, eu ia, né? Eu chegava em casa de manhã da escola, né? E aí eu almoçava e tal, ia para a biblioteca. Naquela época, uma criança, né? A minha cidade era pequena, tinha 7 mil habitantes, ficava tudo próximo, né? Então, quando você tinha 13, 14 anos, é super normal você
andar pelas ruas da cidade, era outro mundo, né? Outro universo. Eu ia para a biblioteca, pegava os livros de inglês, né? Livro de inglês que eu falo, livro didático, né? De quinta, sexta, sétima série, e eu ia resolvendo no próprio livro da biblioteca. Hoje eu vejo que isso era errado, né? Eu escrevia no livro que estava lá, nem passava pela minha cabeça que era errado. E eu ia todo dia. E eu fui fazendo isso, e na verdade eu fiz isso por uns 4 anos seguidos, praticamente todos os dias, de segunda a sexta. Eu gastava pelo menos uma hora e meia fazendo isso. E uns 2, 3 anos depois eu peguei um CD do Pink Floyd, o The Wall, e eu consegui traduzir as letras, né, do The Wall. Na época não tinha, né, internet, né, 96. A internet era coisa que só nas empresas ou pessoas muito ricas tinham acesso. Né? Pelo menos na minha cidade, né? Não sei aí com vocês. Talvez se fosse normal, né? Na classe média também tem internet, mas eu não era nem de classe média, né? Nem sou agora, na verdade. Tô longe. Mas naquela época muito mesmo. Naquela época a gente estava brigando, né? Na, na falta de tudo. E aí eu vi que dava para fazer isso. E logo em seguida eu falei, bom, agora eu entendo o que os caras da música estão cantando, agora eu quero fazer minha música, eu quero tocar essa música. E aí, né, com muito esforço, apareceu um violão, né, e eu ia na banca, né, juntava qualquer moedinha que eu conseguia, né, na época eu já dava algumas aulas de inglês. Engraçado, né, eu comecei a dar aula de inglês antes de me tornar fluente em inglês, né. Aí quando eu descobri que eu sabia um pouquinho de inglês, eu falei, cara, eu preciso estar uma lição na frente do meu aluno, né? Esse foi o meu pensamento. Pensamento errado? Talvez, mas me ajudou em muita coisa. E aí eu comecei a estudar aqueles livrinhos de cifra, né? Que tinha, na época não existia o Cifra Club, ou se existia, eu não tinha acesso. E aí eu aprendi. Aí pouco tempo depois eu falei, bom, mas eu vi aquelas partituras, né? As notinhas, as bolinhas, né? Clave de sol. Eu falei, cara, eu quero saber isso aí. E tinha um amigo meu que o vô dele tocava flauta, né? E aí, sem o vô dele saber, um dia a gente pegou o livro de flauta do vô, que ele não emprestava para ninguém, fomos lá, tiramos cópia de algumas páginas, eu tinha dinheiro para tirar poucas páginas, e eu passei meses e meses colocando a nota em cima de cada uma, né? Também aprendi que ali é dó, né? Aprendi a lógica do negócio e ficava, e depois eu ficava tentando solfejar e tudo mais. Aprendi música, para teoria musical mesmo, sozinho. E um pouco tempo depois, né? Muito tempo depois eu entrei na faculdade de música da Unicamp. Eu já sou formado em música na Unicamp e inclusive cheguei ao mestrado, né? Deixa eu ver. Então, e aí, tudo isso para falar o quê, né? Que aprender coisas sozinho, fazer coisas sozinho já fez muita parte da minha vida. Pouca gente sabe, né? Mas eu tenho um domínio bastante razoável do latim, né? Em partes porque eu fui monge católico, literalmente, no mosteiro. A gente estudava latim, mas antes disso, né, com meus 15, 14 anos, na mesma época que eu comecei a estudar música seriamente, eu gostava muito de canto gregoriano, eu comecei a estudar latim, né? Eu vou fuçando ali num sebo, na biblioteca, consegui um método de latim, né? E fui estudando por conta. Quando eu cheguei no mosteiro, né? Eu sabia mais latim do que o mestre dos noviços que dava aula de latim, né? Assim, sem qualquer pretensão, assim, não é falsa modéstia, não, né? Tipo, eu simplesmente estudei e sabia um pouco mais que o cara, porque no mosteiro a gente não aprende a ponto de falar, né? A gente aprende a ponto de ter uma boa pronúncia para poder entender e falar decentemente as orações lá. Então, hoje em dia eu consigo ler textos em latim assim com uma certa competência. Eu não consigo falar porque nunca pratiquei com ninguém. Né? Uma coisa é a competência da escrita, da leitura, e outra é a competência da oratória, né? Da fala. Então sempre foi, né? Foi 3 exemplos dentre várias coisas que eu fui me virando, né? Então aquela situação de preconceito acabou virando um precursor da minha vida. Não acho que seja a melhor forma de. Foi uma boa forma de encarar, mas eu não acho que é assim que a gente tem que agir. Eu acho que o preconceito tem que ser
o fim do preconceito tem que ser a prisão de quem cometeu o ato, né? O fato desse professor não ter sido preso, né? Foi um erro social, né? Não tiro a culpa disso não, tá bom? Não acho que a gente tem que sair sorrindo, não. E a gente tem que superar essas situações, mas as pessoas que cometem têm que ser punidas como devem ser, tá? Não tô romantizando a situação, não. Só tô falando a parte em que a parte como eu lidei com aquilo, a parte como a sociedade devia ter lidado, infelizmente não foi feita, né? Mas voltando, né? Então, quando eu me vi com 30 anos de idade, eu comecei a trabalhar com produção cultural, e eu tinha que viajar muito, né? Eu produzia eventos, né? Eu era produtor de eventos de teatro, de exposições, eventos nas escolas relacionados a artes. Eu viajava muito, eu viajava para muitas cidades e em algumas cidades eu chegava a passar 20 dias, né? E aí geralmente as empresas pagavam hospedagem, pousadas, moradia não, né? Pousadas, hotéis. E eu passava muito tempo sozinho. E muitas vezes em cidades grandes, como Rio de Janeiro, São Paulo. E eu sempre ia nessas lojas nerds e vi o pessoal jogando RPG. A garganta bem seca. Mas nunca passou pela minha cabeça em chegar e jogar RPG com pessoas que eu não conheço. Isso eu não gosto. Isso não, e por questões como inibição, falta de confiança, é, falta de intimidade. Isso são características que são próprias do ser humano e não dos autistas, né? Os autistas têm isso como todo ser humano tem isso. É, eu não gosto e não queria jogar com pessoas que eu não conheço e não tinha o um mínimo de laço, né? Nem online. Pessoas que eu conheço online e travo relações online, eu considero tão amigas quanto as pessoas que eu encontro no dia a dia. Mas nem isso, né? Eram pessoas que estavam lá. Eu não queria no evento e jogaria numa mesa com pessoas que eu nunca vi. Né? Por quê? Porque eu não curto. Simplesmente por isso, né? Não tenho a confiança necessária ou a vontade de fazer isso. Então, nesses momentos em que eu passava em hotéis, já né? Aí foi um momento, eu estava no Rio de Janeiro, na cidade de Mangaratiba. Tem bastante gente do Rio que acompanha o canal, a comunidade. Então, se você é de Mangaratiba, isso foi em 2015, não, 2014, foi uma semana antes do meu casamento. Eu estava lá, a minha esposa que cuidou de tudo do casamento, assim, eu estava viajando o tempo todo, assim, né? E infelizmente eu não pude cuidar de muita coisa. E aí eu me toquei, eu falei, cara, não é possível. Eu via muito, participava de algumas comunidades aí no Facebook, eu vi o pessoal muito sempre reclamando, né? Ai, não tenho com quem jogar, não. Estou há 2 anos sem jogar porque não consigo fazer grupo, me mudei de cidade, não conheço ninguém, né? E aí eu falei, gente, não é possível que um hobby em que a falta de tempo ou de pessoas sempre compromete, né, o hobby. E nesses 40 anos, né, é pouco falando em humanidade, mas é bastante falando na vida de uma pessoa, não é possível que ninguém nunca tenha pensado em criar um método de jogar RPG solo. Eu cheguei nessa conclusão, eu estava no hall do hotel lá em Mangaratiba, era uma pousada, na verdade, né? E me veio isso. E aí me veio o segundo pensamento. Aí eu falei, cara, eu vou começar a pesquisar. E se não tiver, eu vou criar um. Né? Eu vou criar e acabou, né? Eu já aprendi música sozinho, aprendi inglês sozinho, aprendi latim sozinho, aprendi um monte de outras coisas sozinho. Mais uma vez, galera, tá? Não, se parece falta de modéstia, me desculpem, tá bom? Não é não. Eu não gostaria que tivesse sido assim. Eu adoraria ter entrado numa escola, eu adoro ambiente de escola, sabe? Eu amo estar dentro de uma escola. Né? Eu gostaria muito de ter entrado numa escola e aprendido da forma mais convencional, tá bom? Não acho que eu sou melhor do que ninguém, não, tá? É, pelo contrário, né? Eu sou um cara que faz 20 coisas e que se somar a qualidade de todas elas, dá meia, né? E voltando, né? E aí foi nesse dia, uma semana antes de me casar, que eu digitei solo RPG no Google. E aí eu descobri esse mundo que vocês já conhecem e não preciso falar, né?
E eu gostei porque, né? Principalmente porque eu gosto de criar histórias, sempre gostei. E, mais uma vez, né, o gosto por criar histórias, ele é um gosto que vem do ser humano desde a época das cavernas, em que fazia-se pinturas rupestres, né? Tá aí o pessoal do Story Art, né, com o jogo Aventuras Ancestrais para provar isso, de forma, né, quase que acadêmica. É, então, a vontade de criar histórias, o gosto por contar histórias não é coisa de autistas, é coisa de seres humanos. Né? E eu vi nisso uma ferramenta enorme para criar as histórias que sempre estava na minha cabeça e que eu nunca tinha conseguido organizar. Agora eu consigo. Né? E foi assim que surgiu esse canal, foi assim que surgiu a minha história com o RPG Solo. Né? E da mesma forma, muitas pessoas começaram a se identificar com o RPG Solo. Algumas porque elas realmente não tinham com quem jogar e falaram: bom, eu quero jogar de alguma forma, queria estar jogando em grupo, mas não consigo nesse momento para jogar solo. Cara, eu respeito demais o pessoal que deixa de ficar nesse lenga-lenga aí de não consigo jogar e dá um jeito, tá bom? Dá um jeito ou vai procurar outra coisa que você consiga fazer, né? Simples assim, né? Outras pessoas já se identificaram bastante com essa questão de contar histórias e viram no RPG Solo uma ferramenta que possibilita fazer isso, né? Algumas pessoas gostaram tanto quanto jogar em grupo, né? Falei, porque eram malucas por RPG. O RPG ele tem esse poder de fazer as pessoas malucas, né? Eu não sei vocês, mas quando eu não tô trabalhando, às vezes até quando eu tô trabalhando, mas quando eu não tô resolvendo problemas pessoais mais sérios, eu tô pensando em RPG, né? Tipo, eu gasto muito tempo do meu dia pensando em RPG, né? Eu me sinto culpado nem um pouco, tá? Eu tenho amigos, por exemplo, que não fazem ideia que a RPG eles gastam o tempo todo deles, quando eles não estão engajados com assuntos mais sérios, com futebol. Estão errados? Nem um pouco, né? Se o futebol traz alegria para a vida deles e está sendo um pensamento saudável, que continue. O meu caso é o RPG, né? Eu conheço os músicos que falam de música 24 horas por dia. Então, né, cada um na sua e cada um fazendo aquilo que quer, desde que não seja legal e que não fira ninguém de alguma forma, eu acho totalmente válido. É, então, né, agora eu posso falar por mim, né? O RPG solo e o fato de ser artista são duas coisas totalmente é, circunstanciais e que não têm relação. Né? A prova disso é que, ao mesmo tempo que eu tenho esse canal de RPG solo, eu tenho 3 grupos de RPG fora os RPG Clubs, né? Eu recebo para jogar RPG com meus alunos, né? E na última partida tivemos eu e mais 10 jogadores, né? E foi muito legal e eu gosto tanto quanto, né? Então, você achar que RPG solo é coisa de autista demonstra que você tem um déficit. Eu não queria usar essa palavra. Mas você está equivocado, tá? Você está equivocado em duas coisas, né? A história do RPG, né? Que o solo sempre existiu, e você está totalmente equivocado sobre o que é o autismo. Então você precisa pesquisar duas coisas: a história do RPG e pô, tem vídeos fantásticos aí sobre autismo, né? Se informe, né? Use aí, aprenda alguma coisa sozinho, pelo amor de Deus, tá? É, mas, né? É só isso, né? Não tem a ver uma coisa com a outra? A priori, não. Mas como, assim, acho que o Amigo Dragão do Thiago Jungs, né? Que é um jogo que, de RPG que foca em ajudar pessoas, especialmente crianças que se enquadram dentro do espectro autista, o RPG Solo ele pode ser uma ferramenta fabulosa para gente que se enquadra dentro desse espectro, né? Que pode ajudar em uma quantidade de níveis assim absurdos, né? Desde de ser uma forma de estruturar algumas coisas que a gente
quer colocar para fora de histórias ou de sentimentos, e que para quem tem autismo sabe que muitas vezes é muito difícil a gente é, identificar alguns sentimentos ou pensamentos. A gente sente exatamente como qualquer outra pessoa, só que para muitos de nós é difícil a gente classificar, identificar o que está sentindo, né? E o RPG solo pode ser uma ferramenta fantástica nesse sentido, e de fato tem pessoas no mundo inteiro usando o RPG para as outras áreas, como psicologia, sociologia, e pode ser também uma forma de criar um ambiente totalmente seguro, né? Gente, é que eu falo, alguns preconceitos, eles só atingem, ou a gente só toma consciência dele quando a gente passa a ser atingido diretamente por ele, né? Que é a famosa bolha, né? Quando você está na sua bolha, você não percebe o que está fora dela. Quando você está dentro de uma certa situação, você começa a perceber. Então, depois que eu recebi o diagnóstico, gente, assim, é impressionante como as pessoas fazem piada de autismo assim de uma forma totalmente sem pensar, e como esse termo é usado de forma pejorativa em situações assim que assim, situações totalmente aleatórias assim, né? Eu lembro uns tempo atrás, né, bem antes da pandemia, que eu fui numa festa de aniversário ou de casamento, eu não me lembro, né? E tinha uma galera lá brincando assim de uma forma meio descontrolada, e uma pessoa do meu lado falar, ele tem um certo grau de autismo, não liga não, né? E a pessoa não tava, era uma pessoa super do bem que falou isso, né? Tipo, uma pessoa que eu admiro muito. Mas falou sem pensar porque tem esse. E aí você percebe como, né? Existe toda uma representação social, que foi o tema do meu mestrado, né? Da minha tese de mestrado. Não do mestrado, porque eu não terminei ele. Toda uma representação social. E a gente só toma conta disso quando a gente está lá no meio do furacão. Então ainda tem muito, tá? Quando você montar um canal sobre RPG solo e seguir com isso por 400 vídeos, você vai perceber isso, tá bom? E então é isso, né? Foi um vídeo longo, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você não chegou, né? Não vou falar nada, porque você não está aqui ouvindo. Mas enfim, né? Tá aí, eu não sei se eu cheguei no ponto que eu queria. É... Mas enfim, tudo isso para falar, gente, assim, não tem relação uma coisa com a outra. É, o RPG Solo é uma ferramenta fantástica para isso, né, para quem tem autismo. Lembrando que ninguém está falando que ele vai ajudar a melhorar o autismo, porque o autismo não é uma doença, tá? Não tem o que ser melhorado, né? Porque não é uma doença, ninguém está aqui querendo uma cura, é uma condição, e para falar a verdade, eu gosto muito das. Cara, eu tenho autismo leve, né? Então, eu gosto muito dos traços que, o, que o autismo me faz ter. E, na verdade, muita coisa que eu conquistei na vida, né? Seja pessoal, seja profissional, foi por conta desses traços, né? Então, não mudaria nada, 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 né? Sou muito grato aos meus pais por tudo que fizeram por mim. E, e é isso, né? Tudo isso para falar. Se você chegou até aqui, valeu, né? E vamos continuar aí, vamos continuar. Aquele abraço.